Então, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de análise dimensional e semelhança, que está no capítulo 7 do FOX. A gente vai ver agora os grupos adimensionais importantes da mecânica dos fluidos. Nós vimos nos vídeos anteriores que no passo 5 a gente encontra quais são os grupos π, ou seja, os grupos adimensionais. E o passo 6 seria para conferir se esses grupos são de fato adimensionais. Mas muitos parâmetros que a gente encontra, fazendo essa análise do teorema π de Buckingham, eles já são adimensionais conhecidos e bastante utilizados no estudo da mecânica dos fluidos. Então agora o passo que a gente vai dar é seguir para conhecer alguns desses adimensionais. Tá? Então, o primeiro deles é o adimensional mais importante da mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds. Como é que ele é definido? É ρV sobre μ. Ρ representa uma massa específica do fluido. Tá? μ representa a viscosidade absoluta do fluido. V e L representam uma velocidade característica do escoamento e L uma dimensão característica do escoamento. Então, por exemplo, se eu tenho escoamento dentro de um tubo, o V vai representar a velocidade média dentro do tubo. O L vai ser o diâmetro do tubo, que é a dimensão mais importante do tubo. Se eu tenho escoamento sobre uma placa plana, o V vai ser a velocidade da corrente livre, ou seja, a velocidade do fluido antes de atingir a placa, e L vai ser o comprimento da placa. Tá? Então, dependendo da geometria do problema, V e L vão representar grandezas diferentes. Tá? Bom, eu disse, né, que o número de Reynolds é o adimensional mais importante da mecânica dos fluidos. E por que ele tem essa importância? Bom, em primeiro lugar, ele é o adimensional que define, né, ou determina se o escoamento é laminar ou turbulento. Para baixos números de Reynolds, a gente tem escoamento em regime laminar. Para altos números de Reynolds, a gente tem escoamentos turbulentos. Tá? Baixo e alto depende também da geometria. Então, para escoamento dentro de tubos, o FOX trabalha com 2.300 como sendo Reynolds de referência. Então, abaixo de 2.300, o escoamento é laminar. Acima de 2.300, começa a haver a transição do escoamento para turbulento. E em 4.000, o escoamento está completamente turbulento. Agora, se eu pego escoamento sobre uma placa plana, o Reynolds de referência já seria 500.000. Então, é bem diferente se o escoamento é interno ou externo. Qualquer adimensional ele pode ser interpretado como uma razão entre forças de diferentes naturezas. Então, o número de Reynolds ele seria a razão entre forças de inércia e forças viscosas. Tá? Forças de inércia são aquelas forças motrizes do escoamento, então, estão fazendo o escoamento acontecer. E forças viscosas são as forças de atrito. Então, quando a gente tem escoamento em regime laminar, significa que a gente tem grande influência das forças viscosas. Então, pequenas perturbações que surgem no escoamento são dissipadas pelas forças viscosas. Para escoamentos em regime turbulento, que significa altos números de Reynolds, a influência das forças viscosas é pequena. Tá? Então, isso significa que essas perturbações que surgem no escoamento, elas tendem a ser amplificadas. Tá? Bom, depois a gente tem o número de Euler. Então, o número de Euler seria a razão entre uma pressão e a pressão dinâmica do escoamento. Aqui está representado ρV ao quadrado. Tá? A pressão dinâmica é meio de ρV ao quadrado. Então, a razão entre forças de pressão e forças de inércia. Tá? Ele é muito usado, muitas vezes, principalmente no escoamento de líquidos, como o número de cavitação. Tá? O que seria o número de cavitação? Uma diferença de pressão dividido por ρV ao quadrado. Que diferença de pressão seria essa? A pressão do escoamento menos a pressão de vapor do líquido dividido por ρV ao quadrado. Tá? Por que isso é importante? Quando a gente tem escoamento de líquido, o que a gente sabe, né? Tem o gráfico do diagrama de fases lá, que seria uma coisa mais ou menos assim. Então, aqui a gente tem um sólido, o líquido e o vapor. Então, por exemplo, aqui é pressão, né? E aqui seria a temperatura. Tá? Então, imaginando que eu tenho aqui água a 20 graus e 100 kPa. Então, a água está na fase líquida. Então, se eu quiser fazer essa água líquida virar vapor, mexendo em uma das grandezas, só pressão ou temperatura,
Eu tenho duas opções. Então, a primeira delas seria, mantendo-se a pressão constante, eu aumento a temperatura até o ponto em que a água começa a vaporizar. Então, aproximadamente 100 graus Celsius, tá? Para pressão de 100 kPa. Outra maneira seria o quê? Eu mantendo a temperatura constante, eu reduzo a pressão. Tá? Esse ponto aqui, ó, é a pressão de saturação para a temperatura, no caso do exemplo, de 20 graus Celsius. Tá? Essa é a pressão de saturação ou a pressão de vapor da água. Tá? Bom, qual que é a importância disso na mecânica dos fluidos? Tá? Então, imagina que a gente tenha água líquida escoando dentro de uma tubulação. A gente sabe que à medida que a água vai passando dentro da tubulação, ela vai encontrando atrito, tá? E a pressão dela vai diminuindo, ela vai perdendo energia, tá? E essa perda de energia é interpretada pelo fluido como sendo uma queda de pressão. A pressão vai só diminuindo. Se eventualmente essa água líquida atingir a pressão de vapor, o que que vai acontecer? A água líquida que está ali vai começar a virar vapor. Até aí tudo bem. Agora, imagina que por alguma razão a pressão do escoamento vai aumentando, tá? E aí qual que seria a tendência da água, das bolhas de vapor que estão andando junto com o escoamento? Então, seriam virar líquido de novo. Nesse processo dessas bolhas virarem líquido novamente, há um desprendimento de energia muito grande, essas partículas se chocam com a superfície e ao longo do tempo vai havendo que a erosão dessa superfície. Tá? Então, é a erosão por cavitação. E é sempre interessante que isso não aconteça, porque, eventualmente, né, a gente pode vir a ter uma fragilização ou um estrago mesmo da tubulação ao longo do tempo por causa dessa cavitação, dessa erosão por cavitação. Então, como é que a gente garante que não há a cavitação no escoamento? No projeto da tubulação, a gente garante que a pressão da substância, né, a pressão do escoamento não atinge a pressão de vapor do líquido. Ou seja, o número de cavitação ele teria que ser sempre positivo. Então, a pressão de escoamento sempre superior à pressão de vapor. Uma outra dimensional importante é o número de Froude. Tá? O Froude ele é V sobre raiz de GL. Então, seria a razão entre forças de inércia e forças gravitacionais. Ele é particularmente importante quando a gente tem um escoamento com uma superfície livre, como, por exemplo, o escoamento de um barco navegando no leito de um rio. Outra dimensional importante, o número de Weber, tá? Que seria a razão entre forças de inércia e forças de tensão superficial, sigma aqui então seria tensão superficial, e o número de Mach. O número de Mach é V sobre C, tá? V é a velocidade do escoamento e C é a velocidade do som no meio. Tá? Então, o número de Mach seria interpretado como a razão entre forças de inércia e forças de compressibilidade. O número de Mach é particularmente importante quando a gente vai avaliar se o escoamento pode ser considerado compressível ou incompressível. Tá? Como regra geral, o que a gente normalmente trabalha? Líquidos são incompressíveis, gases são compressíveis, mas a gente pode ter escoamentos de gases considerados incompressíveis. Quando poderia ser isso? Se, por exemplo, a gente tiver um escoamento de gás sem efeitos de transferência de calor e com baixas velocidades. Tá? O que é uma baixa velocidade? Quando o número de Mach é inferior a 0,3, ou seja, a velocidade do escoamento é inferior a 30% da velocidade do som no meio que está escoando. Bom, então esses seriam os principais grupos adimensionais. Tem uma série de outros que são encontrados, tá? Quando a gente está resolvendo os problemas, mas esses são os que o livro trabalha, então são os que estão sendo apresentados aqui. Então, a gente passa para o próximo item, que é semelhança de modelos e estudos de modelos. Tá? Bom, qual que é a gente viu, né, como encontrar o teorema Pi, ou seja, como encontrar os grupos adimensionais que regem o problema. Tá? Mas o que a gente faz com essa informação? Então, a gente pode ter a questão da semelhança de modelos. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero estudar uma asa de avião. Tá? Então, aí eu vou fazer uma asa de avião em tamanho real para poder colocá-la no avião e ver que ela não tem a força de sustentação
que a gente precisaria, não faz sentido isso. Então, a gente pode trabalhar com modelo em escala. Então, modelo em escala menor do que asa de avião real e colocar, por exemplo, em um túnel de vento. Tá? E como é que a gente relaciona os dados que a gente vai medir nesse modelo no estudo no túnel de vento com os dados da asa real, nosso protótipo real? A gente entra nesse item agora. Tá? Então, a primeira coisa é garantir que o modelo e o protótipo sejam semelhantes. Tá? Então, só para definir a nomenclatura que o livro trabalha, o modelo em escala que a gente vai trabalhar é chamado de modelo. O real, né, o dispositivo real, é o que o livro chama de protótipo. Tá? Então, o modelo e o protótipo têm que ter semelhança geométrica, semelhança cinética ou cinemática e semelhança dinâmica. Tá? Então, o que é cada uma delas? Bom, primeiro, a semelhança geométrica, ela implica que, basicamente, o modelo e o protótipo sejam um zoom do outro. Tá? Então, aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um modelo, qualquer um deles, vamos imaginar que é o maior, é o modelo, e aqui o protótipo. O que a semelhança geométrica fala? Que todas as dimensões de um têm que estar relacionadas ao outro por um fator constante de escala. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma asa, né, do avião. Então, se essa dimensão aqui é 40 e essa daqui é 4, se essa daqui é 8, essa daqui tem que ser 0,8. Ou seja, o meu protótipo, no caso aqui, no caso da asa do avião é melhor o contrário. Tá? O modelo é o pequeno, o protótipo é o real, que é o grande. Tá? Então, se o meu protótipo real tem 40 metros, meu modelo 10 vezes menor, 4 metros. Tá? O comprimento aqui 8, aqui tem que ser 0,8. Bom, uma outra coisa importante é que os ângulos têm que ser sempre iguais. Por quê? Porque o seno de um ângulo, por exemplo, é a razão entre duas dimensões. Tá? Então, se a razão entre as dimensões é constante, o seno seria o mesmo e, consequentemente, o ângulo seria o mesmo. A semelhança geométrica implica em que modelo e protótipo, as dimensões do modelo e as dimensões do protótipo estão todas relacionadas por um fator de escala constante. A gente vai para a semelhança cinemática. Então, o que implica semelhança cinemática? Em primeiro lugar, para eles terem semelhança cinemática, modelo e protótipo, eu já tenho que ter a semelhança geométrica. Então, a semelhança cinemática fala o seguinte, olha, em pontos análogos do modelo e do protótipo, então maior o protótipo ou menor o modelo, então em pontos análogos do modelo e do protótipo, eu tenho as velocidades têm que ter mesma direção, mesmo sentido, e elas têm que estar relacionadas por um fator de escala constante. Então, por exemplo, se nesse ponto aqui eu tenho uma velocidade para baixo, chamada V1P, nesse outro ponto do modelo, ponto análogo, eu tenho então uma velocidade mesma direção e mesmo sentido, e uma dividido pela outra, aqui dando um fator de escala constante. Tá? E aí, se eu pegar esse outro ponto aqui, V2, no ponto análogo do modelo, eu tenho que ter mesma direção e mesmo sentido, e a razão de escala constante. É importante a gente saber o seguinte, a razão de escala das velocidades não necessariamente é igual à razão de escala da geometria. E por último, a gente tem que ter também a semelhança dinâmica. O que implica a semelhança dinâmica? Que em pontos análogos do modelo do protótipo, as forças têm que ter mesma direção, mesmo sentido e mesma natureza. Então, por exemplo, nesse ponto A aqui, tá, eu tenho uma força para lá de pressão, uma força para cá gravitacional, tá? E uma força aqui de atrito. Tá? Então, no mesmo ponto do modelo, eu tenho que ter as forças, mesma direção, mesmo sentido e mesma natureza. Então, se aqui é uma força de pressão, aqui é uma força de pressão. Se essa é uma força gravitacional, aqui também é uma força gravitacional. Se essa é de atrito, essa também é de atrito. Tá? Então, em pontos análogos do modelo do protótipo, eu tenho que ter forças, mesma direção, mesmo sentido, mesma natureza, e, além disso, elas têm que estar relacionadas por um fator de escala constante. E, de novo, o fator de escala das forças não necessariamente é igual ao fator de escala das velocidades, que não é necessariamente igual ao fator de escala das dimensões. Tá?
Bom, e aí, no caso da semelhança dinâmica, que já envolve a semelhança cinemática e a semelhança geométrica, a gente tem uma coisa adicional. Qual que seria essa coisa? Tá? Se as forças elas têm que estar relacionadas por um fator de escala constante, vamos pensar o seguinte: qualquer grupo adimensional, ou seja, qualquer π, ele vai ser dado como a razão entre forças de diferentes naturezas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma força de pressão no protótipo dividido por uma força gravitacional no protótipo. Tá? Isso tem que ser igual à força de pressão no modelo dividido pela força gravitacional do modelo. Tá? Porque a razão entre as forças de pressão é igual à razão entre as forças gravitacionais. Bom, então qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Se qualquer adimensional pode ser dado como a razão entre forças de diferentes naturezas, isso significa que o π do modelo tem que ser igual ao π do protótipo, que é o que está aqui embaixo. Então, a semelhança dinâmica entre modelo e protótipo, ela envolve a gente poder falar que os πs do modelo são iguais aos πs do protótipo. Então, π1 do modelo com π1 do protótipo, π2 do modelo com π2 do protótipo. Tá? Importante a gente ter em mente que π1 com π1, π2 com π2. Eu não posso falar que o π1 é igual ao π2. Tá? Então, o π1 do modelo é igual ao pι1 do protótipo e o π2 do modelo é igual ao π2 do protótipo. E isso tem uma implicação muito interessante, que é a seguinte: se eu consigo colocar, né, na forma de um gráfico, eu consigo, então, para o meu modelo, tá, achar, por exemplo, a relação entre o coeficiente de atrito, que é o CD, tá, em função do número de Reynolds para o meu modelo, se a razão entre os adimensionais tem que ser a mesma, tá, eu consigo usar essa mesma curva para o meu protótipo. Tá? Então, eu quero saber, por exemplo, o primeiro exemplo lá da primeira aula desse item, desse capítulo, tá? A força de arrasto, né, em uma esfera lisa. Tá? Então, eu fiz tudo para, por exemplo, uma esfera em um túnel de água. Tá? Então, eu consigo saber qual que seria o valor equivalente da força de uma esfera de diâmetro diferente no ar. Então, basta o quê? Eu ter igualdade dos adimensionais. Então, se eu peguei esse Reynolds aqui, ó, qual que seria o valor do meu coeficiente de arrasto? Então, com o coeficiente de arrasto, eu consigo achar qual que seria a força. Bom, então, o que a gente sabe? Né? Que para eu garantir a minha semelhança completa entre o modelo e o protótipo, todos os πs do modelo devem ser iguais aos πs do protótipo. Mas vamos imaginar, por exemplo, um problema que seja um determinado parâmetro função, sei lá, de 5 outros parâmetros. Tá? Então, eu chegaria em um problema que envolve 3 grupos π. Tá? Então, eu tinha um parâmetro dependendo de 5 outros parâmetros, então são 6. Se eu não envolver temperatura, eu trabalharia com 3 grupos adimensionais. Então, eu precisaria que π1 do modelo igual ao π1 do protótipo, π2 do modelo igual ao π2 do protótipo e π3 do modelo igual ao π3 do protótipo. Só que muitas vezes isso é inviável, impossível de se conseguir. Tá? Então, a gente pode trabalhar em algumas situações com a semelhança incompleta. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui um exemplo com vocês, que é o exemplo que o livro trabalha. Então, imagina um problema, um barco no rio, que vai navegar no rio, tá? E fazendo-se a análise dos grupos π, a gente chega em 2 adimensionais. O número de Froude e o número de Reynolds. Tá? Então, para eu ter a semelhança completa entre modelo e protótipo, eu preciso que o número de Froude do modelo seja igual ao número de Froude do protótipo e o número de Reynolds do modelo igual ao número de Reynolds do protótipo. Tá, aqui está ρVD sobre μ, tá? Mas teria que ser ρVL sobre μ. Então, o que eu tenho? Em primeiro lugar, vamos trabalhar com a igualdade do número de Froude. Tá? Então, o Froude do modelo teria que ser igual ao Froude do protótipo. Tá? Então, o número de Froude, raiz de V sobre raiz de GL ou V ao quadrado sobre GL. É a mesma coisa. Se ele é adimensional com a raiz, ele vai ser adimensional
o quadrado da raiz também. Então, o que a gente tem? V ao quadrado sobre GL é igual a V ao quadrado sobre GL. Tá? Considerando-se que eu estou estudando um barco no rio, a gravidade vai ser a mesma. Os dois estão na Terra, então eu posso cortar o G. Tá? Então, Vm sobre Vp é igual a raiz de Lm sobre Lp. Então, uma vez que eu defino o seguinte, olha, eu tenho um barco desse tamanho. Tá? Então, eu quero trabalhar com o modelo escala 1/10, por exemplo. Tá? Então, 10 vezes menor. Então, o L do modelo vai ser 1/10 do L do protótipo. Então, se eu sei qual que é a velocidade com que o protótipo tem que navegar, eu consigo determinar em um ensaio qual que seria a velocidade com que o modelo deveria navegar também. Bom, aí a gente vem para a igualdade do número de Reynolds, que já está certo, L. Então, Reynolds do modelo também tem que ser igual a Reynolds do protótipo. Então, Rho VL sobre Mi igual a Rho VL sobre Mi. E aqui o L é a dimensão característica. Tá? Rho é uma propriedade, Mi é outra propriedade. Vamos agrupar as duas em uma só, que seria o Ni, que é a viscosidade cinemática. Então, VL sobre Ni igual a VL sobre Ni. Bom, mas eu já tenho, da igualdade do número de fluido, qual que tem que ser a relação entre as velocidades. Tá? Então, eu posso, isolando aqui o Ni, tá? Então o Ni do modelo dividido pelo Ni do protótipo vai ser V sobre Vp vezes L sobre Lp. Tá? Sabendo-se que Vm sobre Vp é igual a raiz de Lm sobre Lp, a gente chega que a razão entre eles é Lm sobre Lp elevado a 3/2, que é isso daqui. Tá? Então, uma vez, por exemplo, que eu defini que a razão de escala vai ser 1/10, ou seja, a dimensão do meu modelo é 1/10 da dimensão do meu protótipo, eu consigo aqui definir qual tem que ser a razão entre as viscosidades cinemáticas. Bom, só que aí a gente tem um problema, porque se eu vou trabalhar com a razão aqui de 1/10, significa que eu teria que encontrar um fluido cuja viscosidade cinemática fosse da, sei lá, 3% da viscosidade cinemática da água. Só que a viscosidade da água já é muito baixa, então eu não consigo um fluido que possua, né, a viscosidade cinemática só de 3% da viscosidade cinemática da água. E aí a gente chega no impasse. Tá? Por quê? Como é que eu consigo aproximar mais as viscosidades? Aproximando mais as dimensões. Só que se eu vou aproximando mais as dimensões, o meu modelo fica muito caro. Então eu não consigo trabalhar com uma boa relação custo-benefício para encontrar um fluido adequado e um tamanho adequado. Então, acaba que se torna um impasse mesmo. Tá? Eu não consigo satisfazer as duas coisas de maneira adequada. Então, acaba-se que tem que optar por uma obedecer a um dos dois adimensionais. Tá? Bom, aí envolve toda uma análise experimental e de conhecimento dos fenômenos físicos. Tá? Então, o que os estudiosos disso aí observaram? Que a semelhança do número de Froude é mais importante do que a semelhança do número de Reynolds. E aí pode-se desprezar a igualdade do número de Reynolds e trabalhar somente com a igualdade do número de Froude. É claro que vai ter um erro nisso daí, tá? Mas eles já fizeram muitos cálculos e viram, inclusive, um fator de segurança que tem que ser colocado. Então, eles trabalham o modelo em escala 1/10 mesmo, porém, os dois na água. Tá? Vai ter um erro, mas esse erro é compensado através de fatores de aproximação que foram cuidadosamente estudados. Tá? Não é qualquer problema que a gente pode fazer isso. Tá? Tem dois adimensionais, está dando problema para fazer isso, vou ignorar um. Não é assim a análise, tá? Tem que ser feita através de muito estudo, ver se isso pode ser feito e como que isso pode ser compensado. No caso da igualdade do número de Froude e do número de Reynolds, foi observado que pode ser feito isso.